Boa noite a todos bem-vindos hoje à nossa aula em grupo, a aula assistida hoje pela turma do Básico 1, Básico 2, Aprendizes do Evangelho. É com muita alegria que nós estamos aqui, revendo alguns amigos, conhecendo outros, e vamos então nesse ambiente de tanta alegria, de reencontro, unindo os nossos pensamentos, nos conectando a Jesus, nesse momento tão glorioso de aprendizado, onde nos encontramos aqui reunidos no nome do Mestre, para aprendermos os ensinamentos da sua doutrina de amor, do seu Evangelho, os ensinamentos dessa doutrina espírita. Que Jesus continue nos fortalecendo, nos amparando, nos estimulando ao aprendizado constante. Que não nos desistamos jamais, que possamos perseverar, superar todos os desafios, as dificuldades, na certeza absoluta de que Deus, através de Jesus e dos seus mensageiros, estão ao nosso lado, nos incentivando, nos fortalecendo, nos amparando, e que cada um de nós possa fazer a sua parte, indo ao encontro desses amigos queridos. E hoje, Senhor, é com muita alegria que estamos reunidos em seu nome, com muita alegria que nos unimos a toda a equipe espiritual do SELF, aos dirigentes responsáveis pelos cursos, a todos os espíritos amigos que participam conosco às segundas-feiras. E hoje é uma grande festa, onde nos reunimos para o aprendizado. E assim, Jesus querido, que possamos permanecer unidos, amparados, fortalecidos no bem, nessa disposição de aprendermos, que as nossas mentes possam estar iluminadas para que tenhamos condições de compreendermos tudo aquilo que for passado hoje, que tenhamos serenidade ao ouvir tudo e que ao final dessa noite tenhamos mais uma vez a certeza absoluta de que Deus está no comando de tudo, de que estamos vivendo um momento especial e que as dificuldades passarão e que nós, com a nossa vontade, seremos vencedores. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Boa noite a todos. Diminuir um pouco o tamanho. Ou aumento. Deixa grande. Esse assunto nós apresentamos em 2019, que foi um pedido que me fizeram para organizar esse momento de transição do planeta que sai de provas e expiações para a regeneração. Então, nós passamos os olhos sobre superstições, ciência, religião e, claro, o espiritismo, para mostrar que está tudo sob controle, que não devemos temer nada, mas confiar em Jesus, que é quem nos conduz desde que a Terra foi pensada por Deus, desde que o planeta foi pensado por Deus, Jesus está cuidando. A ciência diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, isso significa que, pelo menos há 4,5 bilhões de anos, Jesus é Cristo.
Desse assunto é que saiu aquele encontro que estamos tendo às sextas-feiras, porque vimos uma necessidade de buscar mais informações lá para trás, na eras mais remotas, começando em Isaías e desenvolvendo todo, aliás, antes até, com apoio no livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel traz bastante esclarecimentos para nós. E de lá estamos avançando, vamos ver o Apocalipse de João e depois vamos completar com o Espiritismo. Então, aqui foi a base. E dessa base saiu aquele, e aquele já levou a outro trabalho que chama Psicosfera Individual e do Planeta, que fica para outra oportunidade. Então, dentro das superstições, dos dogmas, sem o crivo da razão, o primeiro que nós vamos encontrar para estes dias é Armagedon. O que é Armagedon? A Terra vai explodir, vai acabar, vai deixar de existir? É o que pessoas sem conhecimento andam falando mais para desestabilizar, desarmonizar o planeta Terra. João, no capítulo 14, entre os versículos 15 e 17, ele escreve o que Jesus proferiu, que dias assim chegariam. E chegaram. Que seus ensinos seriam esquecidos. E muitos cristãos sequer sabem o que é ser cristão. E as pessoas fariam coisas inacreditáveis. E quase que diariamente estamos nos deparando com essas coisas inacreditáveis. E ele disse: vou rogar ao Pai que envie um consolador e console a todos, e que esclareça pontos daquilo que eu falei que propositalmente ficaram sem esclarecimentos para que as pessoas não alterassem o conteúdo. Se as pessoas soubessem o conteúdo, certamente alterariam esse conteúdo. Então, por isso Jesus falou por parábolas, falou através de ensinos difíceis de compreender, mas que hoje, com o avanço moral da humanidade, intelectual e moral, é possível compreender. E, sobretudo, que viveria o cristianismo da primeira hora, o cristianismo que Jesus trouxe para nós. Quem vem cumprir esse papel é a doutrina espírita, que é consoladora. O livro Evangelho segundo o Espiritismo é muito consolador. Capítulos 5, 6, 7, 8 são muito consoladores. Esclarecem, de fato, pontos que até então a humanidade não compreendia. O que é uma bem-aventurança, o que é um bem-aventurado os aflitos, os humildes e etc. E procura os seus seguidores, os espíritas, a viverem esse cristianismo que nós chamamos da primeira hora. Sobre o fim do mundo, esse rapaz fez uma camiseta muito interessante, que ele nasceu no final dos anos 90 do século passado. Então ele ouviu falar que em 2000 acabaria o mundo, 2002, 2000, e ele disse: fui em todos e o mundo não acabou. Porque o mundo não acabará. O que acabará é o mundo de provas e expiações. Ficará o mundo de regeneração. Não vai explodir a Terra, não vai deixar de existir. Embora tudo isso aqui foi ventilado, até nos meios espíritas, às vezes eu via espíritas abordando essas coisas. Sobre mitos, eu encontrei no site G1, de 23 de setembro de 2017, anotem, ou melhor, notem, que as informações são todas novas, praticamente de 2000 para cá, que é uma preocupação do plano espiritual. Então, esse site, um jornalista, uma jornalista, não lembro mais, fez um trabalho profundo analisando os mitos
ao longo da história. Claro que não dá para pegar todos eles, que ficaríamos aqui alguns dias tratando desses mitos, mas eu selecionei alguns. O primeiro mito foi no ano 1000, alguns evangelhos apócrifos diziam que o mundo se acabaria, que ao virar o 999, no 1000, acabaria. Depois, em 1666, exatamente por causa do 666, novamente o mundo se acabaria. E levaram isso para algarismos romanos e acreditavam que era o fim do mundo. Em 1806, na Inglaterra, algumas galinhas começaram a botar ovos em dias alternados e os ovos vinham escrito: Cristo está chegando. Depois perceberam, uma senhora de nome Mary Bateman introduzir, coitado da galinha, porque quando ela bota o ovo sai flexível, molinho. Mas ela colocou os ovos dentro da galinha, então foi um crime até ecológico para os dias de hoje. Mas era uma mulher que causava esse tumulto na Inglaterra no século XIX. E prossegue. Em 1910, o cometa Halley passaria e disseram que era o fim do mundo. Ele se chocaria com o planeta Terra. Em 1999, o bug do milênio, que também acabaria com o mundo. Claro que isso aqui era um problema, porque os computadores só trabalhavam com 6 dígitos na data. 2 para o dia, 2 para o mês e 2 para o ano. Como viraria para ano 00, os computadores entrariam em colapso. Felizmente, os técnicos dessa área de informática corrigiram todos os sistemas, acrescentando 4 casas para o ano. Assim, só vão se preocupar com isso novamente no ano 9.999. Mas já aprenderam como resolver, é só abrir mais uma casa aqui. Em 2008, o acelerador de partículas, que é esse slide aqui, essa foto. Acelerador de partículas no norte da Itália, sul da Suíça, embaixo daquelas montanhas, há um imenso laboratório estudando as partículas, dão o nome até de partícula de Deus, querem descobrir como foi feito o universo. Vão gastar muito dinheiro, como estão gastando, e não vão chegar a conclusão nenhuma. O risco seria uma bomba, mas é pouco provável que até a bomba eles consigam chegar, porque os tempos já são outros. O padrão que se vibra já é outro, é de regeneração. 2012 surge a lenda do calendário maia, que ele acabava em 2012 e isso era cruel, acabaria com o mundo, não tinha mais calendário maia, seria cruel. Nunca deram importância para os maias, pelo menos a humanidade em geral. Como isso era um terror, a humanidade abriu os ouvidos. Quem se deu bem foi a indústria do cinema em Hollywood, que ganhou bilhões e mais bilhões através do filme, o documentário, o filme, chamado 2012. Em julho de 1999, tinha uma teoria que, segundo Nostradamus, o mundo acabaria. Depois, as teorias dos eclipses, as teorias dos tsunamis, e é incontável, né? Todas essas teorias. Aí eu pensei, já que a humanidade cria esses factoides, o que diz a ciência? Stephen Hawking, né? O maior gênio dos tempos modernos, cientista, físico, ele tem uma teoria. Na revista Galileu, de 13 de setembro de 2018, novamente depois dos anos 2000, está lá dito pela física, pela ciência. As estrelas ficarão sem energia. O excesso de consumo de energia transformará o nosso planeta numa bola de fogo. Aí uma outra linha, na super interessante, de 31 de outubro de 2016, diz: o Sol deverá se apagar em 7 bilhões e meio de anos. Ora, se aqui diz que as estrelas ficarão sem energia, e aqui diz que 7 bilhões e meio é o tempo do nosso Sol,
que é um sol de quinta grandeza, acho que é colocar muita preocupação na cabeça de uma geração que já deve ter se tornado espírito puro daqui 7,5 bilhões de anos, né? São essas coisas. O objetivo desse trabalho também é tirar essas fantasias, esses medos, essas angústias das cabeças das pessoas, exatamente porque está tudo sob controle. Boatos e crendices, o tempo tem destruído uma a uma, assim como dogmas. A ciência tem teorias e a própria ciência, uma teoria se opõe à outra. Uma diz que vai superaquecer o planeta e a outra teoria diz que vai superesfriar o planeta. Qual está certa? Qual delas? Então, eu falei, vou olhar a religião. Já que a crendice popular não ajuda, já que a ciência não é precisa, vou para a religião. E aí, na religião, fui buscar alguma luz, algum saber, né? Tem que diminuir porque não dá para ler tudo. Então, na religião, nós encontramos juízo final. E atribui o juízo final ao quê? Ao Apocalipse. Fala do Armagedon, que é a destruição do planeta. Armagedon é uma região lá em Israel. Israel dos dias de hoje, antigamente chamava Palestina. Hoje Palestina é outra coisa, até se opõe a Israel. Armagedon é uma fronteira, é uma região. Nova Jerusalém é a terra nova, é a terra em regeneração. Então, tudo isso aqui é uma luta de trevas com a luz. É uma luta do bem e o mal. Espíritos encarnados e desencarnados atuando nessas duas linhas. A espera do Messias. Tem que ser menor mesmo, senão não vejo tudo. A espera do Messias. Os judeus ainda aguardam a vinda do Messias. E os cristãos aguardam a volta do Cristo. É má interpretação. Então, as religiões não estão podendo ser claras. O Espiritismo diz: o Cristo já voltou. O Espiritismo é a revelação que ele prometeu de trazer. Mas notem isso, da ciência. Isaac Newton, em 1704, século XVIII, diz: o mundo conhecemos deverá se acabar por volta de 2060. Anotem esse ano, 2060. Sua base, profecias bíblicas. Isaac Newton era judeu. Ele analisou todas as profecias do Velho Testamento e analisou outros livros no Velho Testamento também e concluiu que essa forma de vida no planeta se acaba em 2060. Um físico trazendo uma informação que até então religião nenhuma havia trazido. Ele não diz que é o fim do mundo, mas ele diz como conhecemos essas formas sociais com que nos relacionamos. Aí entrei no Espiritismo. Fui no capítulo 3, no item 19, Santo Agostinho. Ele fala sobre provas e expiações para a regeneração. É o capítulo que eu mais gosto para estudos, né? Capítulo 3. Ele diz: desde os primeiros átomos, o mundo vem numa escala progressiva. É imperceptível. Quem está na geração não percebe essa evolução. A morada cada vez mais agradável à medida que os homens progridem. O que quer dizer Santo Agostinho? Já estamos vivendo a entrada de regeneração combinada com a saída de provas e expiações. E Kardec perguntou ao Espírito Verdade, quando começaria o processo de regeneração? E ele respondeu, já tem quase um século que começou. Então, nós já estamos vivendo a transição há mais tempo do que poderíamos imaginar, antes de reencarnarmos. A pergunta 798 do Livro do Espiritismo
aborda sobre o Espiritismo e diz: ele será implantado em 2 ou 3 gerações. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquela época na França se vivia 70 anos a considerada geração. Então, entre 140 ou 210, que é 70 vezes 2 ou 70 vezes 3 gerações, 70 anos vezes 2 ou 3 gerações, 140 anos ou 210 anos, o Espiritismo estaria totalmente implantado. Guardem essa informação também, Livro dos Espíritos 798. Nós vamos ver as amarrações, a verdade se revela, só ter tempo de ir atrás. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. 140 anos já se passaram, foi em 1997. Não se cumpriu a profecia, mas em 2067 ela não passa. Guardem essa data. 2067 diz os Espíritos. 2060 diz Isaac Newton. São próximas. Pode ter desvio? Claro, gente. Querer acertar na precisão de um cálculo não é o caso. Aqui é uma análise da linha dos acontecimentos que já aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão. Então, 2067, pelo Livro dos Espíritos. 2060, por Isaac Newton. Esse é o importante desses assuntos. Livro Atitude de Amor, no capítulo Período da Maioridade. Wanderley Soares de Oliveira, o médium, Dr. Bezerra, o mentor, que passou a mensagem. Olha o que diz Dr. Bezerra nesse livro. O Espiritismo teve um planejamento. Delimitou-se 3 períodos de 70 anos de consagração, de proliferação e da maioridade. Estamos vivendo o período final de proliferação com a maioridade do Espiritismo. Tanto que o Chico já dizia, preciso procurar emprego porque o Espiritismo do futuro não tem necessidade de médium. Todos saberão se comunicar com o plano espiritual. Livro Atitude de Amor. Confirma o Livro dos Espíritos e confirma Isaac Newton. O livro Plantão de Respostas, volume 2, psicografado pelo Chico e ditado por Emmanuel. A Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Emmanuel dizendo 2057. Isaac Newton, 2060. Livro dos Espíritos, 2067. Dr. Bezerra, 2067. É acaso tudo isso? Não. É o anúncio da verdade. A verdade perdura, a verdade é para sempre. Os mitos nós já vimos lá pelo site do G1. A revista Reformador, de janeiro de 2005. A revista Reformador, você pode entrar lá no site da FEB, você baixa todas elas, se quiser estudar, pesquisar. É um arquivo pesado. Eu recomendo buscar o assunto que você quer e localizar. Está registrado lá uma psicofonia do Divaldo e o mentor, Dr. Bezerra. Não podemos negar que este é um momento de transição para a regeneração. Já não há mais tempo para adiarmos a proposta de renovação do planeta. Quando fala renovação do planeta, é a renovação minha, tua, de todos os que habitam esse planeta. Nós que compomos a psicosfera do planeta. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, uma geração nova está acontecendo. É tempo de renovar. Wanderley Soares, com a Maria Modesto Cravo. Os livros dela são muito agradáveis de ler, bons para pesquisas. Sorriso de espírito em paz, né? Em 2025, diz Divaldo, numa palestra realizada em 1999, 200 mil espíritos altamente evoluídos reencarnarão na Terra. 200 mil espíritos altamente evoluídos.
No livro Momentos de Harmonia, de Valdo e Joana de Ângeles, dá-se nesse momento a renovação do planeta. Já está em curso, não tenham medo, não há juízo final. A grande transição planetária traz uma informação de um espírito de Órion. Órion é um ambiente muito mais evoluído do que o sistema solar. Eu vou falar mais detalhes no slide seguinte. O livro A Grande Transição Planetária. Trata da renovação do planeta para a regeneração. Mais uma informação que vem do plano espiritual, confirmando as outras. Na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, São Luís diz: o bem reinando na Terra. Já vem esse processo. E vejam os grandes avanços do início do século XIX, 1800 e qualquer coisa, para cá. Quantas mudanças na ciência, no comportamento, na educação. As pessoas, o mundo piorou. Não piorou, não. Os transportes são mais seguros, mais confortáveis. Não dá para falar muito disso, senão não dá tempo. Na Gênese, capítulo 18, Kardec registra: a transformação é moral e espiritual do planeta. Não vai ter hectacombe, não vai ter... Pode acontecer os problemas naturais, que de vez em quando um vulcão entre em erupção, mas não haverá catástrofes no planeta. A mudança é moral, espiritual, dos que aqui habitam. Esse livro foi psicografado pelo Divaldo e ditado pelo Manuel Filomeno Batista de Miranda. Sobre o espírito de Órion, olha isso. Virão milhares de espíritos daquele orbe, daquela esfera, milhares de espíritos altamente evoluídos, fora os 200 mil que eu já citei, que pertencem ao próprio planeta Terra. Mais para frente eu vou dizer quem são alguns desses 200 mil. Nas colônias espirituais do orbe terrestre, nosso lar e outras, esse grupo de Órion formará servidores sob a orientação e determinação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles formarão trabalhadores para esse momento, quer dizer, já formou, né? Para esse momento de transição planetária. O que ele pede? Que será disseminado junto às casas espíritas. Então, o que ele pede? Seriedade nas casas espíritas, para que esses espíritos todos treinados possam contar com os braços dos encarnados nesse grande trabalho. Olha o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso não era previsto. Em 2019 falávamos desses assuntos, sequer podíamos imaginar de coronavírus, Covid-19. O que está acontecendo hoje? As casas sérias estão mantendo atendimentos virtuais de algum jeito, através do samaritano, através de outras formas. Por quê? Porque é a forma de contribuir espalhando luz nesse momento que as trevas quer dominar. Então, a sintonia das casas espíritas sérias precisa ser moral e psíquica. Isso depende de cada um de nós, porque os mentores das casas espíritas são todos de moral mais elevada do que a nossa. Então, nós que precisamos nos enquadrar moral e psiquicamente. Livro Transição, Joana de Ângeles e Divaldo, foi uma psicografia sobre a transição em 30 de julho de 2006. Joana de Ângeles e Divaldo. Opera-se a transição anunciada. Escrituras e Espiritismo. As Escrituras já falavam disso. Por isso a necessidade de estudar Isaías. E precisamos estudar ele completo, não adiantava ser parcial. E por isso o Espiritismo foi revelado. O planeta vive ajustes na moral. Então, podem reparar como tudo de errado está vindo à tona de uns anos para cá. Por quê? É o ajuste moral. Quem for malfeitor
não vai sobreviver muito tempo sem ser revelado. Os espíritos inferiores estão sendo substituídos. Caravanas de espíritos da Terra já foram para o exílio, já emigraram do planeta para orbes mais atrasados. Dependendo do grau de maldade desses espíritos, retornaram a 30, 40, 50 mil anos antes da nossa era. Quer dizer, é quase que o homem descendo da árvore é onde eles estão indo. Espíritos perversos, né, em mundos inferiores, poderão retornar, se aproveitar, que é o que nós estudamos lá no mundo de terra, de provas e expiações para regeneração, que os capelinos que aproveitaram, na primeira hora, já retornaram para a capela. O mesmo vai acontecer com os da terra. Inferiores estão reencarnando, é a última oportunidade de todos nós. Porque essa fase de provas e expiações tem mais 40, 50 anos no máximo. Só vai ficar aqui espíritos prontos para a regeneração. Uma palestra de 2012, Divaldo, ele estava meio bravo esse dia, diante de tantas invenções que falavam, tantas falácias, tantas bobagens que falavam. Ele disse, e eu vou explicar por que ele falou isso. Giramos em torno de Alcione. O nosso Sol, com mais 6 sóis, gravitam em torno de um Sol maior, cujo nome é Alcione. Então, Alcione é uma estrela central da constelação das Pleiades. Só lembrando, Capela pertence à constelação do Cocheiro, ou Cabra. Na astronomia da Terra tem nome de Cocheiro ou de Cabra. Pelo desenho que ela forma, parece uma cabra. É um Sol tão potente, Alcione, que irradia fótons. E aí inventaram umas maluquices que você tinha que não sei o que lá. O espírito só evolui intelectualmente, moralmente, estudando e trabalhando, orando e vigiando. É o único jeito. Os fótons de Pleiades ajudam o sistema solar inteiro, não é só a Terra também, a purificar, né? Não, o humano precisa pelo esforço próprio. O nosso Sol leva 26 mil anos para dar uma volta completa em Alcione. 26 mil anos. Por 2.200 anos, ele recebe os fótons. Entrou totalmente para receber os fótons em novembro de 2012. O que é isso? Prenúncio de uma nova era. Era de regeneração. Então, já estamos recebendo esses fótons. Mudou alguma coisa na vida de vocês? Houve seitas, religiões, doutrinas, filosofias que disseram que todos que cumprissem alguns rituais seriam elevados a espíritos puros. Não é verdade. Emmanuel diz, os astros são solidários, a caminho da luz. Entre si, eles trocam energias. Então, Alcione está dando energia para todo um sistema solar, que é o nosso, mas ela tem outros que eu já vou mostrar. A luz de Alcione alinhará nosso planeta para outras conquistas. O que quer dizer isso? Nesses 2.200 anos que iniciaram em novembro de 2012, possivelmente é o período que o eixo magnético, que tinha uma inclinação de 22 graus e meio, se eu não me engano, deverá estar alinhado. Por que vai alinhar? Fui pesquisar isso também. Porque vai parar os extremos de temperatura no planeta. O menos 40 aqui, o mais 50 ali. O planeta, com uma humanidade mais evoluída, ele tende a ter uma temperatura mais uniforme. Talvez 20, talvez 22, 24, não sei. Graus uniforme em todo o orbe. Então, as calotas já estão degelando. O gelo está... Por quê? É fruto dessa mudança. Nós íamos mais, agora não está dando para ir em lugar nenhum, para Ubatuba, e os patos canadenses têm uma praia que eles estão parando, porque
a mudança do eixo faz com que as rotas mudem, né? As aves, os animais marinhos, eles seguem o eixo magnético, eles têm essa sensibilidade. Como está mudando, eles deviam parar em alguma ilha, agora estão parando numa praia lá em Ubatuba. Quando começa o inverno no hemisfério norte, um pouco antes, ainda no outono, eles já encaminham para cá. E começaram a parar lá nessa praia. Eu vi e falei, nossa, como são grandes e são diferentes. Aqui está a Alcione. Essa é uma foto da ciência que eu obtive. A Alcione é um sol central. Cada amarelinho desse é um sol que orbita em torno de Alcione. O nosso é esse aqui. O nosso Sol faz essa órbita. É a órbita mais longa sobre Alcione. Os outros sóis estão mais perto. O que importa dizer aqui? Esse é o período de 2.200 anos que Divaldo fala, mas que a ciência diz 2.160. Compreensível uma pequena diferença assim. Então, toda vez que o nosso Sol passa nessa parte ou nessa parte, ele se banha dos fótons de Alcione. Quando ele passa nessa parte e nessa parte, não. E aqui são 10.800 anos e 10.800 anos, o que faz os 12.000, 13.000 anos aí de orbe no entorno de Alcione. Aqui são anos obscuros e aqui são anos iluminados. Anos iluminados, anos iluminados, anos obscuro, dito pela ciência, não é espírita isso. Outra informação importante da ciência. A doutora Anne D'Abrancourt-Malassez é uma paleontóloga. Ela era diretora do Museu Nacional de Paris. Ela largou isso porque ela gosta de ir para o campo fazer pesquisa. E ela foi pesquisar, foi estudar um osso que nós temos na mandíbula e que se chama esfenoide, que segura todo o encéfalo. O cérebro, o cerebelo, o bulbo, tudo fica seguro pelo esfenoide. E ela foi estudar desde os hominídeos e percebeu que esse osso chamado esfenoide, ao longo das eras, ele sofre inclinações. E após essas inclinações, há um aumento da massa encefálica, ou seja, o ser humano vai aumentando a sua capacidade intelectual. O homem fica mais inteligente e mais ereto. Olha onde vai dar isso. Ela analisou esse esfenoide, o mais antigo, de 60 milhões de anos atrás. Era horizontal. Inclinou um pouquinho, surgiu os símios, 40 milhões de anos. Inclinou mais um pouquinho os grandes macacos, 20 milhões de anos. Inclinou mais um pouco, 6 milhões de anos atrás, os australopithecus. 2 milhões de anos atrás, surgiu o gênero Homo, 2 milhões de anos atrás. E há 160 mil anos, o Homo sapiens. Isso ela pesquisou pelo mundo, onde encontrou crânios e que pudesse analisar o esfenoide. Então, é uma análise científica confiável. A arcada dentária, nos dias de hoje, ela foi pesquisar a arcada dentária de crianças americanas e japonesas. Não sei por quê, mas só americanas e japonesas. E essas arcadas prenunciam nova inclinação, ou seja, algumas crianças do Japão e dos Estados Unidos já apresentam uma inclinação no esfenoide. O que quer dizer isso? Uma nova geração. Confirma com o Espiritismo? É a ciência comprovando o que o Espiritismo fala. A nova geração chegou. O corpo físico só utiliza 2,5% do comprimento do ADN. Isso eu peguei com o Dr. Paulo César Fructuoso. Já volto a falar dele. Só 2,5% é nada, mas para a nossa ciência já avançamos muito no DNA, ou não. Mas é só 2,5%. Imagina os outros 97,5%. Precisa ter moral, precisa ter educação moral, precisa ter intelectualidade moral para poder avançar. Senão o homem vai criar confusão com a maldade que ainda carrega. Ao utilizar trechos maiores do ADN, os corpos serão mais perfeitos. E anotem aí, os corpos estão ficando cada vez mais perfeitos. Diz Divaldo, mais recentemente, eu nem quis colocar nesse trabalho,
que espíritos que estão vindo de Órion precisam de um intestino muito menor do que o que nós temos. Nós temos metros e metros de intestino. Por quê? Comemos coisas muito sólidas. Eles comem coisas mais frugais, se alimentam mais do fluido vital. Então, eles não precisam ter tantos metros de intestino. São corpos mais perfeitos. O molar deve deixar de existir nas crianças, não é para se assustar. A fertilização in vitro chegou porque há espíritos adiantados que não conseguem se informar pelo método tradicional da Terra, a relação de um homem e uma mulher, mas ele precisa ainda do mesmo material do homem e do mesmo material da mulher. Só que eles são tão adiantados que a relação sexual não existe mais nesses planetas. O planeta evolui, homens com melhor qualidade dos neurônios começam a chegar. Esse é o Dr. Paulo César Frutuoso, tem inúmeras palestras dele, médico, cirurgião, no Rio de Janeiro. ADN é o ácido desoxirribonucleico. Ele contém instruções genéticas e ele dá muita aula técnica, aula espírita técnica, é impressionante. No Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador, na Bahia, Joana se manifesta através do Divaldo e diz para nós a renovação da população planetária irá até 2052. Mais 31 anos. Quem viver, verá. Os novos espíritos serão humanistas, artistas, conceituais e interdimensionais. Vai ser muito, muito bacana de ver os fenômenos mediúnicos do transporte, da bicorporeidade, esses espíritos praticarem como fosse oi, cheguei, vim te dar um abraço. Vai ser muito interessante isso. Aí a pergunta que podemos nos fazer: para onde irei? Continuarei aqui? Vou voltar para um mundo primitivo? Diz Jesus através de Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Você causa confusão? Ou você semeia a paz, a concórdia, a união? Então, a lei de sintonia vai dizer para onde você vai. Jesus também disse, e Lucas registra aqui no capítulo 21, sobre um alerta do final dos tempos. E mostra que ele, Jesus, tem controle. A ida para a regeneração já começou, há quase 100 anos antes da codificação. As predições dos profetas estão acontecendo. Por isso eu senti grande necessidade de estudar Isaías, para ver o que Isaías falava se encaixa. E nós terminamos de estudar Isaías e nós vimos que o que Isaías profetizou está dentro de tudo isso que nós estamos vendo aqui. E agora vamos estudar João, o Apocalipse, e sabe o que vai acontecer? Está tudo dentro disso aqui. Em Los Angeles, a época que Divaldo podia viajar, né? Em novembro de 2010, o Dr. Bezerra faz uma manifestação através dele e diz: as obsessões ocorrem de forma pandêmica. Nós precisamos estar unidos. Por quê? Porque as trevas estão envolvendo as pessoas como pode e como quer. Através do álcool, das drogas, dessas maluquices que nós vemos por aí. E isso tem causado certa histeria, confusão, armas, até mortes, né? E diz Dr. Bezerra, é a transição para a regeneração. Então, sempre que pudermos estar juntos, fazendo um estudo, uma leitura, as aulas, né? Convém estarmos juntos para recebermos boas energias, nos fortalecer e poder seguir adiante sem cair nessas malhas, porque muitos cairão nessas malhas e serão obsidiados.
Regiões de sofrimento profundo liberam seus hóspedes, diz Dr. Bezerra. Os vales mais profundos de espíritos mais atormentados, mais rebeldes, estão liberando para encarnar na Terra. Já liberaram, né? Então, é onde se vê as grandes confusões políticas, religiosas, esportivas, na área de ensino, em todos os campos. Por quê? Eles estão super revoltados que ficaram lá séculos. E agora é a última chance. Que possam se despertar, e nós temos que vibrar para as pessoas se despertarem, principalmente a classe política. Sabe lá de onde vieram esses espíritos que ainda mantêm o orgulho, a sanha pelo poder do cargo, da função, sem olhar o que sofre, sem olhar o que padece. Então, é nosso dever vibrar pelo despertamento deles, como cristãos. Nobres espíritos também chegam para as conquistas da inteligência. Só lembrando, pouco antes do ano 2000, Emmanuel já havia encarnado. O que vem trazer esses espíritos? Conquistas da inteligência, da tecnologia e, principalmente, valores morais e espirituais. Não, disse o Chico, não esperem Emmanuel nos meios espíritas, porque ele vem resgatar valores morais, reeducar, humanizar as pessoas. E não precisa vir no meio espírita. Divaldo tem uma gravação no YouTube onde ele revela os espíritos que voltarão a reencarnar. Querem ver? Todos os sábios da Grécia Antiga e de outras regiões do mundo. Os filósofos reencarnarão. Trarão conhecimentos maiores para a humanidade. Siddhartha Gautama, o Buda, reencarnará. Krishna reencarnará. Confúcio reencarnará. Lao Tse reencarnará. Fu Ri reencarnará. Os grandes filósofos chineses. Os pais do cristianismo, quem são? Os apóstolos reencarnarão. Santo Agostinho também é pai do cristianismo. Os renascentistas, depois da Idade Média, vem a Renascença, vem o Iluminismo, vem o racionalismo, eles virão todos. Música, vou citar só Mozart, mas Beethoven também, e outros virão resgatar, através da música, valores perdidos ao longo. Não preciso nem entrar em detalhes do que chamam música nos dias de hoje. Emmanuel e os 50 anos de prorrogação. Quando foi no Pinga Fogo, ele disse, se a Terra passar os próximos 50 anos sem guerra, terá uma fase normal. O que o Chico não disse ali, mas disse depois em forma reservada, é que se tivéssemos uma guerra nesses 50 anos, passaríamos 1000 anos de dor e sofrimento. Mas passaríamos 1000 anos de regeneração de uma forma mais amena, mais tranquila, se soubermos aproveitar. Por que surgiu esses 50 anos? Porque o homem foi à Lua. O homem, com uma moral pequena, assumiu o papel no espaço. Isso preocupou quem? O Cristo de Mercúrio, de Vênus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, Urano. Preocupou os cristos do sistema solar. E eles chamaram Jesus para uma conversa. Acabe agora, selecione quem fica e quem vai voltar a mundos mais atrasados. E Jesus chorou e pediu permissão para ter um prazo e tentar, nesse prazo, recuperar almas para que não se perdessem mais na longa história evolutiva. E os outros cristos concordaram. Mas se tivesse uma guerra, eles interviriam junto a Jesus, junto ao Pai. Então, Jesus assumiu mais uma vez um compromisso pesado para que nós não tivéssemos guerra. E só informações
extras que depois a gente acaba descobrindo. Algumas ogivas nucleares, quando foram examinar os países que as têm, estavam inutilizadas e eles não sabem como. Possivelmente foi ação espiritual. Já reencarnou quem? Emmanuel e Joana de Ângeles. Quem vai reencarnar? Bezerra, 2025, com uma equipe com 10.000 junto dele. Olhem as quantidades de espíritos que estão vindo para o planeta Terra, em todos os países, não é só no Brasil. Bezerra e Divaldo revelam. Médiums, quer dizer, na verdade é Bezerra, né? Divaldo é o médium. Médiums, façam a ponte entre as dores e as consolações. As casas espíritas precisam enxugar lágrimas, acolher corações desolados, levantar o caído. Esperemos que essa pandemia passe logo para podermos cumprir esse papel fisicamente. Diz Dr. Bezerra, vossas existências não aconteceram a acaso. Estamos aqui por compromisso. Nesse encontro, todos nós somos chamados pelo Cristo para ajudá-lo. Não sei o que fazer, faça prece. Faça vibração de paz, de luz, de harmonia. O Espiritismo é Jesus que volta, diz Bezerra. Quem está esperando o Cristo voltar, ele já voltou, através do Espiritismo, diz Bezerra. Não é a primeira vez que nós nos comprometemos, diz Divaldo, diz Dr. Bezerra. Já falhamos em outras eras. Esta é a oportunidade final. Deixemos mágoas e rancores. Precisamos, todos nós juntos, ajudar nessa imensa obra que Jesus é o líder que conduz. Somos trabalhadores da última hora. Não tenham dúvida disso. Não nos falta apoio. O plano espiritual, já mostrei, se organizou, montou diversas etapas de trabalho para que nós, então, pudéssemos receber instruções. Só depende de nós. Então, tenhamos coragem. Quando Jesus se aproximou do barco e os apóstolos se assustaram, ele disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Essa serve para nós nos dias de hoje. Coragem, não tenham medo. Jesus está no controle de algo que é além dele, que é preparado por Deus. Jesus executa dentro das leis do Criador. Então, abracemos essa causa, apoiemos Jesus, não façamos mais conflitos, mais tumultos, mas espalhemos a luz, espalhemos a paz, a harmonia. É isso, eu fiz mais rápido porque eu imagino que deva ter perguntas. Alguma Oi, pergunta? boa noite. Eu tenho uma, Andressa. Pois não? Então, eu fiquei com dúvida referente à questão, assim, que o senhor comentou e também eu já ouvi em outras oportunidades, sobre a retirada, digamos assim, dos espíritos que não estão mais em sintonia, né? Que não estarão em sintonia com o mundo de regeneração e tal, principalmente os que são maus, né? Mas esse que são maus inclui um nível de maldade do tipo, é qualquer nível de maldade, tipo matar, sei lá, fazer alguma coisa Não, assim, Andressa, se fosse todos ou os tipos de maldade, o planeta ficava quase vazio. porque é isso que eu fiquei pensando, porque Não. assim, acho que tem os graus, né? Ninguém assim é um Sim, anjinho sim, barroco, um alecrim sim, dourado, sim. mas tem Imagina um. as pessoas que jogam bomba umas nas outras. É, Imagina as pessoas que, além de roubar, ainda cometem atos de barbaridade.
atos bárbaros, né? Violência mental, violência sexual, violência moral. Sim. É esse nível que já foi, esses são muito pesados. Hitler, por exemplo, já foi. Uhum. Sim. Gengis Khan, espíritos muito perversos, né? Agora, tem outros que não são tão perversos, mas são muito maus, muito maus. Imagina a situação de uma época de pandemia, as pessoas tendo que tomar vacina, vão lá e quem deveria dar vacina não deu a vacina. O que você Nossa. acha desse espírito? Sem julgar. É um espírito bom? Não é. Não, não acho que É seja. um crime contra a humanidade? É. Sim. Então, há graus, há variações. Os espíritos que vieram de Capela para cá, os mais rebeldes, estão até hoje aqui. Os que vieram para cá com algum grau de maldade e recuperaram, já voltaram, ficaram no planeta há pouco tempo, 7.000 anos. Não, 7.000 anos para um planeta de 4 bilhões e meio de anos não é nada. Sim. Eu Mas, tenho outra dúvida. Assim, que o senhor falou também sobre ser a última chance, né, de alguns espíritos, que alguns ficaram muito tempo, assim, do outro lado, foi isso que eu entendi, né, e agora seria a última chance para eles retornarem. Eu sei que, assim, a gente não pode ser fatalista, mas o fato de esses espíritos terem ficado tanto tempo, como uma forma deles, sei lá, ou se regenerar do outro lado, alguma coisa assim, como o senhor falou, eles chegam aqui revoltados. Então, assim, não seria meio que um contrassenso, assim, porque se eles chegam aqui revoltados e é a última chance deles, o que dá a entender é que eles vão se regenerar numa experiência tão curta aqui na Terra, entendeu? é que a lei do Criador é de amor. E a lei de amor é dar oportunidade. E a última oportunidade de 1800 para cá, eu calculo 1800, talvez um pouco antes. Todos que reencarnaram é para essa finalidade. Ou se desperta e anda pelo bom caminho, ou vai, pela lei de sintonia, não vai conseguir ficar aqui. Olha, nós não conseguimos habitar um mundo mais evoluído. Por quê? Porque a nossa sintonia é em provas e expiações. Agora, na lei de sintonia, não é Deus que vem aqui e julga. Hum. Nós é que vibramos numa faixa de sintonia. Se essa faixa de sintonia for provas e expiações, não vai ficar. Certo. Como que nós podemos saber se vamos passar pela... A regeneração é um meio, não é o fim. Não é um mundo ditoso. Regeneração é um período de convalescência. Nós teremos 1.000 anos para convalescer, para resgatar valores mais nobres e eliminar algumas maldades. Mas mesmo depois de regeneração, carregaremos ainda pequenos males, sabe? Fazer beicinho, cara feia, essas coisas. Uhum. Por quê? É porque é difícil mesmo essa purificação, tornar-se espírito puro. É um esforço contínuo e de muitas e muitas encarnações. Então, não é que quem comete mal não vai ficar. É que quem passar a maior parte do tempo no mal, está fora. Quem tem alguns rompantes, alguns escorregões, vai ter 1.000 anos para regenerar. E o que é regenerar? É o que Isaías disse. No dia do Senhor, que é o sábado, não convém fazer as coisas que se fazia. E por que eu digo que o dia do Senhor é o sábado? Porque diz Pedro na sua epístola que 1.000 anos na Terra é igual a um dia do Senhor. Um dia do Senhor é igual a 1.000 anos na Terra. Logo, a semana do Senhor tem quantos anos? 7.000 anos. Nós já passamos 6.000 anos até aqui. Falta 1.000 anos para completar a semana. Qual o dia que encerra a semana? O sábado.
Por isso, Isaías colocou: o sábado é do Senhor. Esses 1000 anos são de Deus. Tudo o que nós fizermos é para Deus, é para melhorar a nós mesmos e agradecendo a Deus a oportunidade de estar nesses 1000 anos. E aí fecha a semana do Senhor. O que é fechar a semana do Senhor? Acaba provas e expiações e inicia a regeneração. Entendi. Ok, bom saber que eu tenho 1000 anos aí. Eu imagino que todos nós tenhamos. E precisamos estar atento e não fazer mais coisa ruim, né? Coisa errada. É verdade. Mas a Obrigada. misericórdia de Deus libera todos os planos inferiores que estão lá há séculos, talvez milênios, sem reencarnar. O provável é que reencarnem na brutalidade, né? Ofendendo a Deus. Mas sempre um ou outro acaba se salvando. E é isso que importa para Jesus. Uma ovelha que volte, ele fica feliz. Ok. Obrigada. Nessa questão que a Andressa colocou, nós ainda somos tão assim, queremos justificar as nossas atitudes, que quantas vezes nós passamos por uma situação e a gente diz assim, nossa, mas se tivesse me dado uma chance, eu teria feito diferente. Então, Deus é tão misericordioso para ninguém falar, não, se eu tivesse reencarnado, talvez eu teria, assim, conseguido. Então, você foi injusto, Deus, né, me mandando para cá. Então, é por isso, né, Deus conhece todos, mas para que ninguém diga, não te dê uma chance, ele está dando a chance para todo mundo. Eu não me lembro o nome do livro agora, né, nossa, mas era uma situação que ele narrava, que um rapaz reencarnou numa comunidade aqui no Brasil muito carente, não é? E para que toda essa situação pudesse moldá-lo, não é claro, de acordo com ação e reação. E ele teve uma mãe, assim, apesar de pobre, com tantas dificuldades, mas uma mulher que sempre procurou encaminhá-lo para Jesus, dentro da orientação religiosa dela, conduzindo ele ao bom caminho. Mas ele sempre foi rebelde, 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 não queria saber. E na adolescência foi uma situação muito triste, que causou bastante transtorno para essa mãe, preocupação. E a mãe clamava tanto por ele, para que ele pudesse relembrar daquilo que ele ensinava, dos ensinamentos de Jesus, mas ele sempre foi refratário a tudo isso, acabou saindo de casa, adolescente ainda, e tomou o rumo da vida dele. E qual foi o rumo que ele tomou? Ele queria a vida fácil, então ele se envolveu nas viciações do álcool, nas viciações das drogas, nos crimes, não é? E foi levando aquela vida, e a mãe tão sempre preocupada, porque não tinha mais notícia dele. E os anos se passaram, e ele, né, jovem ainda, acabou, por conta dessa vida toda dele, tendo mesmo ficou doente. E ali eles disseram, né, que ele pegou a AIDS. E doente, ele estava assim, definhando, e estava no hospital, definhando, e aí ele se lembrou da mãe, porque falava, você não tem parente? Ele falou, não tenho ninguém. E se lembrou de toda a vida dele, de tudo aquilo que a mãe dizia. E aí, assim, e a mãe sentindo aquele aperto no coração, sempre orando pelo filho, e chegou uma hora que ele acabou contando, né, quem que eram os parentes dele, e conseguiram, enfim, localizar a mãe. A mãe foi até lá, conseguiu trazê-lo de volta para casa, e aquele foi um reencontro onde ele se arrependeu tanto pela dor de tudo aquilo que ele fez. E o livro narra, né, vem do lado espiritual, que todo aquele comportamento daquele jovem, ele não teria mais ele já seria um candidato a retornar para o plano espiritual e ser encaminhado já para esse outro planeta, de acordo com o tipo da sintonia dele. Mas o arrependimento dele, nesse último finzinho de vida dele, foi tão sincero, que ele realmente reconheceu que a oportunidade que ele perdeu, mas foi tão valioso tudo aquilo, e ele estava agradecendo a Deus até, que ele, assim, que aquela doença, que ele pôde rever toda a vida dele, que ele teria, então, uma nova oportunidade de reencarnar aqui, para, nessa convalescença, ele tentar, então, realmente se readequar, se reajustar e aproveitar essa oportunidade.
Então, aí um exemplo, né, não era nenhum assassino, né, mas era algo que, assim, não, só queria dar ouvido aos valores ainda da matéria. Então, a gente vê que, assim, Deus que vai ter, pela sintonia, né, não vamos ter que falar esse e aquele, mas é por isso a gente fazer o melhor, para que nós também possamos ter essa oportunidade, né? Não é porque falar, eu tenho religião, eu tenho rótulo, não é isso que vai salvar ninguém, né? A Marisa fez uma pergunta que é interessante. Ela fala, talvez seja por isso que os obsessores têm mais condições de obsidiar as pessoas e por isso temos tantos problemas de saúde mental. Olha, gente, eu tenho que ser sincero, porque não dá para mentir nem omitir. Segundo o Divaldo, os problemas mentais aumentarão muito. Muito. Porque as pessoas andam vivendo num vazio existencial. As pessoas não têm um rumo, não têm um objetivo, não têm um futuro pensado, planejado para seguir. Estão ao Deus dará. E claro que esse tipo de pessoa é alvo fácil de espíritos obsessores, que encaminha para as festas que estão acontecendo por aí, para as drogas que estão se oferecendo por aí, para a ociosidade que estão oferecendo por aí. Só que tudo isso é ilusório, revelam os espíritos. Chega um momento que a droga não satisfaz mais, que as fugidas por aí. Festas clandestinas em salão fechado em plena pandemia. É pedir para morrer, né? Ou para se contaminar e matar quem está quieto no seu lar, lá teu pai, tua mãe, seja lá quem for, teu avô, tua avó. Esse é o vazio existencial. E os espíritos dizem, um dia a pessoa cansa disso, porque virou repetição, enjoa. A atividade da bebida, a atividade do sexo, a atividade da droga, tudo cansa, porque é matéria, satura, o corpo não aguenta, começa a rejeitar. E nesse momento, essas pessoas vão olhar para si mesmas e vão ver que construíram uma vida vazia, uma vida não planejada, não pensada, não enriqueceram com nada e se tornaram presas, sim, Marisa, do plano inferior. Porque se nós temos todo esse aparato do plano espiritual de luz envolvido no planeta inteiro, nós infelizmente temos também os das trevas que querem arrastar. Porque eles, não é que eles querem arrastar, eles acreditam que vão dominar o planeta com trevas. É uma obsessão pelo poder. Como nós vemos nas situações da vida, né? As obsessões pelo poder, principalmente na política, é no plano espiritual trevoso. Eles acham que vão mandar. E aí começa a ser retirado aqueles mais rebeldes. Então, é um perigo, sim. Por isso eu tenho dito. Permaneça em grupo, assista a aula, se tem algum trabalho da casa, participe, porque juntos nós trocamos energias e nos fortalecemos. Mas aguardem, porque haverá muito mais depressão do que já vimos. E diz o Divaldo que muita coisa pior ainda, além da depressão, por falta de sentido na vida. Qual o sentido da sua vida? Tem pessoas que acham que é só isso. A festa, ou não fazer nada, ou drogar, ou sei lá o quê. Quando, na verdade, todos sabemos que um dia partiremos para a pátria espiritual. E levaremos o quê? Então, esse conflito hoje tem levado a problemas mentais e a tendência é agravar, segundo o que revelou Divaldo, agravar e muito. Por isso, as casas espíritas têm um trabalho muito sério e muito importante nessa transição, de acolher essas pessoas. E para acolher precisa ter pessoas dedicadas ao acolhimento. E para ter pessoas tem as escolas. Porque é a hora de fato, servirmos o Cristo, servirmos a luz. Porque, infelizmente, nós vamos ver gente
mergulhar em depressão e até suicídio, e não serão poucos, segundo o Divaldo. Só não quero alarmar nada aqui, mas quero chamar a atenção para o lado bom. Manter unido, essa casa não podia ter um nome melhor, né? Manter a união e manter a fraternidade. Nós nos fortalecemos e fortes recebemos a luz, porque sozinhos, frágeis, tropeçando aí pela vida, seremos alvo fácil do plano inferior. Qualquer pessoa, eu também. Por isso, eu me envolvo muito com a doutrina, porque é uma forma de eu me manter vigilante, me manter harmonizado, me manter protegido, porque todos nós podemos ser arrastados, precisamos ter isso em mente. Não medo, consciência, porque Jesus controla tudo, 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 tudo. E disse Isaías, e o enviado vencerá, o amor vencerá. Então, nós já sabemos quem vai ganhar, já sabemos o final desse filme, dessa série. Precisamos só buscar estar desse lado aí, da serenidade, da paz, da harmonia e do amor. Tem mais pergunta aqui. Somos obsidiados? Sim, a obsessão, a Sandra acho que foi responder para alguém, não sei. Toda vez que baixarmos o padrão vibratório, seremos alvos de obsessão. O que é baixar o padrão vibratório? Falar mal de alguém, pensar mal de alguém. São situações que abrem brecha para sermos alvo de espíritos sofredores ou obsessores. Na escala espírita, a Graça perguntando, podemos falar que somos espíritos neutros? Não, não. O espírito neutro é aquele que o nome diz, né? Não faz nada nem para a luz nem para as trevas. Uma vez estudamos isso na federação. Né? Aquela pessoa que fala assim, eu estou de boa, eu não faço mal para ninguém. E aí nós quebramos a cabeça na área federativa, foi lá com o Carlos Eduardo. E concluímos. O que é o mal? É a ausência do bem. Logo, se eu não estou fazendo o bem, se eu estou deixando de fazer o bem, a minha oportunidade é um mal. Eu estou jogando ela fora. É bem filosófico, mas é assim. O que é o mal é a ausência do bem. Se eu não faço o bem para mim, não é porque eu não estou fazendo mal para ninguém que eu não estou fazendo mal. Eu estou perdendo de fazer o bem para mim, logo eu estou fazendo mal para mim. Estou deixando de progredir, estou deixando de crescer. Espírito neutro é esse. Agora, nós somos espíritos que, ora, temos atitudes nobres, ora, damos uns escorregões. Não é neutro, isso é o espírito que está vivendo. O importante é, quando escorrega, perceber que escorregou, o que levou a escorregar, para tentar mudar em si essa inclinação que faz escorregar. Mas todos nós, planeta, raras exceções aí, né? Como o Divaldo, ou alguns espíritos que já desencarnaram, raras exceções se mantêm num padrão mais firme, mais consolidado. Nós alternamos. O que não pode é alternar de extremos, né? Mas ter uma alternância faz parte, porque ainda somos imperfeitos, não somos espíritos puros, espíritos já consolidados como Jesus, né? Que enfrentou o que enfrentou e ainda disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele. Imagina nós. Pai, afasta de mim essa fábrica de copos, né? Ele disse, um cálice. Então, o objetivo de tudo isso que nós vimos, primeiro, saber que Jesus está no comando.
Saber que tudo obedece às leis de Deus. Saber que nada de ruim vai nos acontecer. Saber que estaremos no plano que merecermos estar, seja ele a terra ou não. Por quê? Assim nós construímos. Mas se eu quero ficar verdadeiramente na terra, eu preciso despertar para ontem, porque o Bruno Covas, com 41 anos, já partiu. Então, não está escrito que vai aos 90, aos 100, 150 anos. Ninguém sabe quando será o desencarne. Então, aproveitemos para produzir melhores frutos, melhores resultados. E o que é aproveitar? É aprender e praticar. Aprender e praticar. Não é só aprender. É aprender e viver o que se aprende, né? Servir. E a casa espírita sempre vai ter necessidade de pessoas, porque quando ela lota os grupos, surgem mais assistidos e tem que aumentar grupo. Então, é um círculo virtuoso, né? Ele cresce, ele prospera, quando for sincero, quando for verdadeiro. Não somos neutros, não, Graça. Podemos estar acertando, podemos estar errando. Sim, a Ana coloca se seria o esforço contínuo em se tornar melhor. A lei tem um ditado que diz, né? Sem esforço não tem ganho. Sem esforço não tem conquista. Sem conquista não tem mérito. A lei é de evolução, a lei é de progresso e a lei é de trabalho. Então, o Espiritismo mostra o caminho, né? Jesus não falou dessa forma, mas o Espiritismo já abre para a gente compreender. É esforço, é trabalho, é dedicação, com amor. Sempre respeito. Eu vou lá no centro da passe para não ser expulso da terra. Já foi. Você tem que ir da passe, fazer qualquer atividade na casa espírita de coração. Eu já fui dar aula uma vez numa casa espírita na Lapa, tinha um aluno. Eu já fui dar aula numa casa espírita lá atrás do Canindé, ali, Pari, aquela região. Tinha 5 alunas. No meio da aula, uma puxou um facão e falou: vou para casa agora que eu vou matar meu marido. O mundo está assim. As pessoas que não se cuidem do pensamento, que não cuidarem dos seus próprios pensamentos, da harmonia do seu lar, da psicosfera sua, do lar, acaba se tornando alvo. Deu trabalho, porque ali eu via que era o obsessor falando e não era a pessoa. Deu trabalho, mas felizmente só se separaram, não deu assassinato nenhum. Então é esforço contínuo, Ana. Não temos trégua e nem temos muito tempo. Então, se amanhã te chamam para fazer uma atividade, não vá fazer forçado. Aproveite a oportunidade e se dedique com amor. Trabalhe com amor, porque falta pouco tempo. Seja 2060, 2057, 2067, está aí. Está aí. Mais 40 anos? 45, 40. E vocês têm idade para chegar lá, porque vocês estão muito jovens. Eu não. Vocês sim. Alguma pergunta mais? Eu tenho. Pois não, Stephanie. Teve um dos slides que estava escrito ADN. O que seria esse ADN? Eu não entendi. É o ácido desoxirribonucleico que virou depois DNA. Tá. É que eu respeitei a escrita do Dr. Paulo César Fructuoso. Entendi. Bom, o que fica claro com tudo isso é que a lei é de evolução, já foi tudo profetizado, vários profetas
já foi tudo dito por Jesus, já foi tudo mostrado nos Atos dos Apóstolos e no Apocalipse. E depois ainda vem a codificação espírita e tira as menores dúvidas que poderíamos ter. Kardec ainda codifica o Evangelho por assunto, né? Não como está na Bíblia, que segue uma era cronológica, né? Ele pega os mesmos assuntos e monta no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém está perguntando, o trabalho é íntimo? Sempre é íntimo. Eu não posso pedir para ninguém mudar nada. Se eu falar para um tabagista, pare de fumar, ele vai parar? Ele vai aumentar a quantidade de cigarro para mostrar que é ele que decide. Se eu falar para a pessoa, pare de beber, ela vai beber mais para dizer que ela que manda nela. Então, o trabalho é íntimo. Eu posso exemplificar. Como que eu exemplifico? Não fumando, não tomando as atitudes mais malucas que as pessoas tomam, procurando viver o Evangelho para que as pessoas mirem no exemplo. O que ensina mais um filho? É o falar, é o bater, ou é o exemplo do pai e da mãe? Ou é a harmonia do casal? Então, o trabalho é íntimo, sim. Você vê um problema no outro, mas você logo tem que pensar, e os meus? Não o meu. Os meus trabalhos, né? E os meus trabalhos. Então, olhemos para o nosso interior e não para o exterior dos outros, porque se alguém for falar o que nós passamos, mostramos, nós vamos precisar de um trabalho de psicologia aí. Eu sou assim, você é assim, nós somos assim. Então, disse Jesus para não olhar o cisco no olho do outro, porque você deve ter uma trave no seu, né? Então, essa é a lição de Janira que perguntou. O trabalho é íntimo. Disse Paulo, né? Seja severo consigo mesmo e caridoso com o próximo. O próximo precisa ser severo com ele. Então, essa é a lição de Janira. Ser severo consigo mesmo. O que é ser severo? É não se permitir manter vícios, né, defeitos, situações que criam perturbações e que espalhem trevas e não a luz. Ser severo é cobrar de si mesmo como fazer as coisas melhores. Mais alguém? Maria, eu tenho uma pergunta. Você disse que a gente já está no período de regeneração, certo? Já entramos. E que tinha aquela informação do Chico, se a gente tivesse uma guerra mundial, nós entraríamos num período de 1000 anos. Eu tenho a impressão que todo dia a gente está sujeito a entrar em guerra. Quando eu vejo o noticiário, eu entro em pânico. Não, e tem, né? Então, a gente já passou por essa fase ou a gente ainda corre o risco de ter essa guerra e acabar... O prazo que deram para Jesus terminou em 2019. Em junho, julho de 2019, de uma terceira grande guerra. Eu vou falar. Foi o que aconteceu em Capela. Capela teve uma guerra nuclear. O Chico confidenciou para poucas pessoas e pudemos ter acesso numa live de uma dessas pessoas que confidenciou que o Chico tinha muito medo, muita preocupação de uma guerra nuclear aqui, nesses 50 anos. E chegou muito perto, muitas vezes. Mas o que é isso, Ana? Aí nós vemos o quanto o bem cresceu nesse planeta. O quanto os católicos lá nas suas igrejas, os protestantes, evangélicos, os judeus, os muçulmanos,
os taoístas, os budistas, os zen budistas, quanto todos oraram pela paz mundial. Quanto? Bilhões de pessoas orando, as casas espíritas, né? Vibrando, orando pela paz mundial. Porque esteve no limite de acontecer algumas vezes alguns países do Oriente Médio, que são países formadores da raça humana, dessa raça adâmica, da antiga Mesopotâmia, que é Irã, Iraque. A região é conturbada até hoje. Egito, outros países, a Síria, o que passou a Síria, a Líbia. Então, tivemos perto, sim, de uma guerra nuclear. A Argentina querendo brigar com a Inglaterra mandou um navio com míssil atômico, nuclear. Arrancaria essa ponta da América do Sul, levaria o Chile junto da Argentina. Então, por que não aconteceu a guerra? Porque o bem vence. Diz Buda que um ato bom anula 4 maus. Então, uma prece, que nós aprendemos? Que disse o Chico? O poder da prece é incalculável, nós não podemos compreender. E o Divaldo diz que a prece de uma mãe arromba a porta do céu, disse o Divaldo, para dar a expressão do poder de uma oração, de um pedido, de uma vibração. Então, não tivemos guerra por isso, mas o Chico tinha receios do jeito que caminhava a humanidade. Ele tem sensibilidade. A mediunidade dele incomparável. Ele captava o magnetismo dessas confusões. Mas, felizmente, não tivemos. Então, nós teremos 1000 anos mais tranquilos para, de fato, regenerarmos. O que não quer dizer que vamos ficar espíritos puros. Ainda não. Mas é um caminho. É melhor do que voltar para um mundo mais atrasado e começar a passar tudo de novo que nós passamos. Né? E não é fácil, né? As situações da vida não são fáceis. Mas, nesse caso, você está dizendo que essa guerra não vai ocorrer mais. Porque a gente já chegou num ponto que ela não ocorre mais, a gente não corre mais esse a guerra risco. mundial não, mas as pequenas guerras, infelizmente, ainda acontecem. Como agora está acontecendo entre palestinos e judeus. Né? E a humanidade sempre vai a favor do menor, né, que é o palestino. Mas será que o palestino está certo? É difícil dizer, será que tem que ter guerra, tem que ficar jogando bomba, tem que ficar matando inocentes, né? Porque querem um pedaço de terra que não vale nada. Os dois lados. Um mundo desse tamanho, vamos levar uma carteira profissional, trazer para o Brasil para ajudar a plantar, a colher, a dar alimentos para o mundo, né? Os que querem fazer guerra. Eu acho muito melhor. E eles vão progredir moralmente. Mas não acredito. Eu acredito que ainda vai ter essas rivalidades pequenas. Onde também poderia ter ocorrido guerra? Na Europa. Tinha países lá se suportando no limite. Na Europa, na Ásia. O Japão sempre... A história mostra, o Japão sempre bateu em todos os vizinhos dele da Ásia. Até nos chineses. E agora que os chineses enxergam o mundo com outros olhos, o Japão ficou pedindo ajuda aí para não ter confusão ali no pedaço. Mas coreano quer bater no chinês, porque tem história das invasões japonesas na Coreia. Tem história das invasões japonesas na China. E o Japão é uma ilha. É um povo muito adiantado moralmente. Mas no seu passado longínquo, tem história ruim. A Espanha vive uns momentos difíceis. Por quê? Olha o passado da Espanha. Olha a Idade Média, o que fez a Espanha com a Inquisição e as Cruzadas. Quantas mortes carrega aquele país. E um dia vamos falar mais do Brasil, porque as pessoas reclamam muito do Brasil. Mas o Brasil, quando foi eleito para ser o coração do mundo,
Sabem para que foi isso? Para trazer todos que não deram certo nos outros países para cá. E já repararam que a cidade de São Paulo é uma torre de Babel? Você quer comida síria? Tem. Coreana tem. Africana tem. Tem povos do mundo aqui. Por quê? Precisam regenerar. E aqui é a pátria que acolhe, é o coração do mundo. Mas, em compensação, todo mundo quer levar vantagem, carrega consigo, né? Uns conceitos que não faz, né? Poucos, quantos podem se dizer que são brasileiros mesmo, né? A Silvinha está dizendo aqui, aproveitando a pergunta da Ana, essa data limite de 50 anos que o Chico falou, seria exata? Sim. 50 anos, sim, 50 anos sempre é o entorno. Existe uma margem aí que me assusta. Entendo que se passou 50 anos e algo acontece 3 anos depois, é a mesma coisa. Então, Silvinha, não se preocupe. Porque se você se preocupar, nós vamos ter que falar um dia sobre psicosfera. Eu terminei esse estudo agora. Se nós ficarmos falando uma coisa, nós vamos criar na nossa psicosfera essa coisa. Se 2 falarem, vai aumentar essa criação. Se muitos falarem, vai criar. E o que é a psicosfera? É o acúmulo da energia que nós não estamos enxergando. Estamos criando no plano espiritual. E chega uma hora que ela fica tão forte que ela somatiza na matéria, no campo material. Então, ficar com medo de uma possível guerra, ficar pensando numa possível guerra, é atrair. Use o tempo para projetar paz, despertamento dos governantes, tolerância entre as pessoas. Vamos usar o tempo melhor, fazendo luz. Pensar em uma guerra é dar força para as trevas. E é tudo que as trevas querem, energia. Então vamos pôr energia boa. Não pense nisso, Silvinha, esquece isso. Outra coisa. Eu vou aproveitar esse gancho para falar uma outra coisa, porque surgiu aqui na minha mente, acho que é para falar. Às vezes vamos ao plantão, o plantonista diz, precisa fazer evangelho no lar. Não se entreguem para mim. Os que já ouviram isso no plantão. Aí o assistido diz, não se entreguem, vocês ficam rindo, eu fico sabendo, eu não quero saber. Aí o assistido fala, mas eu faço toda quinta, ou todo sábado, ou toda segunda, ou todo não sei o quê, 6 horas da manhã, 2 da tarde, sei lá. Aí o plantonista, que não está no colegiado de médiuns, diz assim, mas está aqui, você precisa fazer o evangelho no lar. O que acontece? Você faz, de fato, o evangelho no lar. Senta, com calma, às vezes todos os familiares, às vezes sozinho. Faz uma prece, eleva o pensamento, estuda o trecho, comenta, assimila o aprendizado, faz as vibrações finais, se sente no paraíso. Acabou? Acabou. Aí você liga a televisão e vai ver o quê? Artigos da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Em filosofia espírita, o autor escreve bem ou mal. Eu não estou dizendo de ortografia, de conteúdo bom ou de conteúdo mau. Seja livro, seja filme, seja novela, seja música. É no plano que ele está ligado. Se é um artista ligado no plano inferior, vai vir coisa pesada. Se ele estiver num plano superior, vem coisa boa, construtiva. Você acaba de fazer uma evangelho no lar, seu lar está purificado. Bons espíritos entraram, higienizaram, harmonizaram. Aí você se entrega numa leitura ou num filme pesado. O que você acha que a sua mente está reconstruindo no lar? Você está liberando a energia daquele filme, daquele livro, daquela música no seu lar, na psicosfera do seu lar. Acabou o evangelho no lar. Você já
lambuzou tudo de novo, com má energia, fruto do pensamento, que é o pensamento que dá o tom da energia. Um dia a gente vai falar disso aí, porque as pessoas não têm noção, às vezes, de uma leitura, o que faz. A filosofia espírita diz, a leitura libera energia do autor, a música libera energia do autor, o filme libera energia do autor. Se for energia ruim, e como tem coisa ruim hoje em dia, você vai se contaminar e contaminar o seu lar. Então, cuidado. Fez o evangelho no lar, procura manter a serenidade, a calma e vamos em frente. A Michelle está perguntando se eu acredito que a partir de 2025, quando tivermos a reencarnação de espíritos superiores, reencarnarão todos os graus de espíritos também. Não, os mais pesados já acabou, né? Os mais pesados já acabou. A fase deles reencarnarem já acabou. Tem alguns com alguns males, né? Que aí estão encarnados. Mas você pode ver, todos esses presos ao mal desencarnam cedo, né? Desencarnam cedo. Porque é outra fase que o planeta vive. É outra fase. Quando acontece aí tiroteios, essas coisas, você vai ver o lado criminoso, são jovens. Por quê? Não pode agravar mais do que já foi agravado. Então, recolhe. Tira, esse não vai despertar. Então, já recolhe e manda para onde tem que mandar. A partir de 2025, a psicosfera do planeta vai mudar. Porque esses espíritos já vêm com uma energia própria. E à medida que eles vão nascendo, se desenvolvendo, crescendo, ela só vai multiplicando, porque quando criança, você não pensa o mal. Mas aí você vai crescendo e você pode pensar no mal, ter atitudes, até que o espiritismo te acorde. Eles já virão despertos. Então, serão adolescentes diferentes, jovens diferentes, adultos diferentes. E está na codificação na Gênese. Esses saberão convencer, por exemplo, no campo da política, onde tem os velhos políticos. Esses novos, quando entrarem no campo da política, eles terão conversas, discussões, e vencerão pela palavra, porque os outros cansarão em não ter argumento. É assim que vai purificar o planeta. É assim que vai melhorar a psicosfera do planeta. Um vai cansar e vai se entregar, e o outro vai se sobrepor no argumento. Esses espíritos, está na Gênese isso. A nova geração. Esses espíritos vencerão pela palavra. E Isaías disse isso. Disse isso, e quando o Senhor enviar os seus exércitos, ele chama tudo de exército, que Deus era o chefe dos exércitos. É a mentalidade da época, para você desconsiderar. Então, Isaías diz assim, e esses enviados do Senhor, que são esses, a partir de 2025, e os enviados do Senhor, suas línguas serão como espada, diz Isaías. Não é que ele vai matar, não. É que será afiado, será forte, será bravo, lutará pelo bem e vencerá. E Isaías põe, e vencerá. Então, é para estarmos felizes. Criaram muito tumulto com o Apocalipse, com essas bobageiras que a Terra ia acabar. Tudo é muito natural. Não tem dia do juízo final. Ao morrermos, nossa consciência vai nos acusar. Foi bem, foi mal. Nossa consciência. A de André Luiz, quando vocês lerem, se é que já não leram, o livro Nosso Lar, André Luiz ouvia suicida, suicida, e ele queria saber quem o acusava de suicídio, porque ele não se suicidou. Aí um dia ele se disse, a consciência dele despertou. E ele lembrou que ele foi um suicida. Por quê? Bebia muito, fumava muito, frequentava a Casa da Luz Vermelha, era um pai ausente, era um marido ausente, era um médico que não gostava de atender pacientes. Tudo isso abreviou o retorno dele
ao plano espiritual. E por isso passou 8 anos, né, num vale, até a consciência despertar e ele reconhecer seus erros, as suas falhas, e recomeçou. Não vamos precisar passar 8 anos em lugar nenhum. Vamos rever as nossas coisas hoje, já. Gente, eu não sei até que hora, mas já são 15 para as 10 aí. Ô, Mário, oi. Sim? Deixa eu só te fazer uma pergunta. E o que dizer das que a gente já ouviu falar tanto das crianças índigo, cristais? Seriam os exércitos também que já foram enviados? Olha, desde os anos... Assim, o Divaldo disse, eu sou uma criança índigo. O que acontece é que espíritos despertos para o Evangelho já vêm reencarnando, mas eram poucas quantidades. A partir dos anos 70, aumentou-se um pouco mais. A partir dos anos 80, se aumentou um tanto mais de espíritos já evangelizados e que nem precisam passar pelas casas espíritas, que dirá das igrejas. São espíritos com conhecimento já absorvido neles mesmos, espíritos, e não precisam. Então, eu vejo pais forçando, querendo pôr o filho aqui, ele já vai dar aula para nós. É uma questão de tempo. As atitudes, as palavras já são outras. Nós precisamos perder esse ranço. Então, deram os nomes aí, índigo, cristal, e eu vi o Divaldo numa palestra falar assim, eu sou uma criança índigo, porque eu faço tudo isso desde que eu nasci, que vocês estão falando. Então, não é que as gerações vêm sendo cada vez melhores. E o que diz o Espírito Verdade? Quem é a geração melhor? É a geração anterior que morreu. Então, talvez eu tenha sido bisavô de mim mesmo. Só que eu era sei lá o quê, um coronel, sei lá o que eu era, não sei. E aí já reencarnei evangelizado. Então, o Espírito Verdade diz isso. Quem é essa geração que vem cada vez melhor? São as gerações passadas que voltam melhores. Mas no momento atual, não. Vem muito espírito bom, bem mais avançado, que é para ajudar aqueles que querem progredir a encontrar os caminhos mais fáceis. O trabalho de Emmanuel é complicado. Resgatar os valores morais das pessoas que ficaram para trás nesses anos todos aí, séculos, né? Que vem essa destruição de valores, de família, de uma série de coisas, desrespeitos, né? Enfim, gente, estou preocupado que vocês vão pegar ônibus. O João esqueceu o boné, não pode tomar sereno. Acho que Se tiverem mais perguntas, não tem problema. Depois vocês têm aí como fazer chegar com as dirigentes de sala e a gente vai, na medida do possível, respondendo, porque o fundamental aqui é tenham consciência que está tudo sob controle. As escrituras antigas já diziam isso, as escrituras do Novo Testamento já diziam isso, o Espiritismo já diz isso há 164 anos. Então, não temam, façam o melhor que puderem. Também não se cobrem, porque aí vai dar brecha para os zombeteiros aí. Errou, conserta. E vamos seguindo em frente. Tá bom? Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Bom, nós agradecemos, Mário, e a gente não se entregar, mas caminhar, né? Não se acomodar, né? Isso é importante. Então, nós vamos agora partindo para o encerramento, acompanhando a Sandra, que fará as vibrações, e depois a Djanira, que vai fazer o encerramento para todos nós. Então, vamos serenando mentes e coração. Vamos abrindo esse nosso coração em muito amor, projetando este amor
Este amor que somos envolvidos nessa noite pelos nossos companheiros espirituais que estão aqui conosco, a envolver-nos nesta noite de amor em aprendizados e esclarecimentos. Então, emanemos essa paz, essa luz do nosso coração, em cura, fraternidade e amor ao nosso planeta Terra, envolvendo em muita paz, principalmente os países em conflito. Vamos envolvendo neste amor os nossos governantes, os governantes de todos os países, para que com maior responsabilidade possam estar desenvolvendo e executando as tarefas que assumiram. Vibremos por todos os enfermos, por todos aqueles que estão nos hospitais, rogando auxílio e ajuda, que Jesus, na sua infinita misericórdia e o nosso amor, possa envolver em amparo e luz todos eles. Seus familiares também possam ser envoltos nesta luz, que tenham saúde, fé, esperança, bom ânimo e resignação. Vibremos também pelos desencarnados, por aqueles que amamos e já estão na pátria espiritual, por todos aqueles que estão esquecidos, que possam nesse momento ser envoltos por essa luz de amor. Vibremos por todos os profissionais da saúde, por todos aqueles que estão agora, neste momento de pandemia, auxiliando-nos, ajudando toda a humanidade, continuando seus trabalhos, que eles tenham muito fortalecimento, muita paz, consciência também do trabalho que estão desenvolvendo. Vibremos carinho aos idosos, às crianças e aos jovens. Vibremos também que o Evangelho de Jesus possa envolver, adentrar todos os lares do nosso planeta Terra, que as mentes despertem, que os corações também possam despertar. Vamos assim, vibrando pelos desempregados, por todos aqueles também, irmãos, que estão nos momentos agora de fraqueza, se encontram muitas vezes no vício, que possam ser fortalecidos, que possam ser auxiliados por essas vibrações de amor. Vibremos pela nossa casa espírita, união e fraternidade. Vibremos por todos os alunos, por todos os expositores, por todos os assistidos. E vamos também vibrando pela Casa André Luiz ao lado, que é a nossa casa onde nós podemos auxiliar famílias, né? As famílias são auxiliadas com a ajuda da fraternidade dos corações de todos, a união de todos, que elas sejam envolvidas em muito amor, em muita paz. Nós vibramos por todos nós, pelos nossos lares, que possamos ser fortalecidos por essa energia de amor, de paz, que tenhamos perseverança nesse aprendizado de amor e de fé. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, agradecidos que estamos por mais este momento de estudo, pela oportunidade de estarmos tendo informações grandiosas a respeito do planejamento infinito de amor que o Pai tem para cada um de nós e para todos nós enquanto humanidade da Terra.
agradecendo a Jesus por estarmos tendo a oportunidade do contato com o seu Evangelho, que esses ensinamentos traz para todos nós esperança, coragem, fé, para que possamos juntos caminharmos. Somos agradecidos a todos esses amigos espirituais que dão suporte a todos nós, a todos os cursos, a todos os alunos, expositores, envolvendo em muito amor e carinho o Mário, que tem esse esforço de estudar e compartilhar conosco. E felizes, agradecidos por mais este banquete espiritual. Agradecidos porque podemos ter a oportunidade de estarmos juntos. Vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que possamos ter uma noite de descanso e harmonia, e que possamos nos unir em outras oportunidades, com o mesmo propósito: aprender, nos educar e fazer esse ensinamento ser colocado no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, para que sejamos aqueles trabalhadores da última hora, colocando no seu dia a dia, com muito esforço, os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos ser dispensados em paz e que nos